Igreja Batista Betel. Iluminados pela luz, quando a noite se prolonga. Mensagem 17. E Jesus disse aos discípulos: venham repousar um pouco, à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo para comer, vistos serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Marcos 6, 31 e 32. A missão sacerdotal, por si só, é desgastante em termos físicos e principalmente emocionais. Seja ela secular, com os médicos, enfermeiros, psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, ou religiosa com pastores, rabinos, padres, o desgaste é um ponto comum a todos, porque normalmente lidamos com pessoas também desgastadas, sejam elas vítimas de problemas pessoais ou comunitários, família, trabalho, vizinhança, seja por causa de enfermidades, conflitos pessoais, lutos. Nossa solidariedade profissional ou fraterna exige atenção vigilante a tudo o que elas dizem, como dizem, por que dizem, para que dizem e o que não dizem, a movimentação de suas mãos, dos olhos, o tom de sua voz. Tudo isso hoje é muito importante para quem aconselha. E essa atenção concentrada não apenas fatiga, exaure. Nunca houve antes uma época em que os aconselhadores fossem tão exigidos como nessa. Como Jesus lidou com isso no seu tempo? Solidariamente, o tempo inteiro movido de íntima compaixão. Aliás, Jesus estava na moda. Era o mestre que ensinava como ninguém, que fazia tudo esplendidamente bem, além de estar atento aos dramas das pessoas, curando muitas delas de doenças incuráveis. Por isso era procurado o tempo todo, pois era a esperança que não frustrava a quantos o buscassem com o peso de suas aflições. Ninguém que fosse a ele desesperado voltava para sua casa carregando o desespero. Ele era o alívio da graça diante das desgraças do seu povo. O texto de hoje mostra-o com os discípulos atendendo às demandas das pessoas carentes, e eram tantas que sequer tinham tido tempo de se alimentar. Num dado momento, Jesus se percebe cansado e vê seus discípulos também fatigados. Por isso lhes propõe que se afastem para um lugar deserto, a fim de terem sossego e condições de se recuperarem. Mas as necessidades das pessoas eram tamanhas que elas descobriram onde eles estavam. Vivemos um tempo assim, de grandes necessidades existenciais e de profundas carências espirituais, mas que já estavam presentes antes da chegada desse coronavírus. Ele apenas as acentuou. O ser humano não é somente um animal político, um animal social, um animal econômico, um animal psíquico, é também um animal religioso. Tem necessidade de transcendência e as crises revelam isso mais acentuadamente. Percebemos um desespero latente em nossa civilização. Ele foi denunciado já há alguns anos pelo teólogo sul-africano Albert Nola, numa grandiosa pregação proferida em 15 de novembro de 2008, intitulada Esperança em Tempos de Desespero, título homônimo de seu belo livro. De lá para cá, o desespero só tem crescido, mascarado pelas festas, carnavais e bacanais. O número crescente de suicídios já denunciava isso na última década, e agora o desespero globalizou-se e massificou-se visivelmente de forma trágica. Mas o mesmo Jesus que cuidou dos desesperados e desalentados do seu tempo,
quer cuidar de todos também agora. Ele não mais se cansa e pode lidar com nossos cansaços e nossas grandes interrogações o tempo todo. Ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas como nenhum outro o faz. Ele oferece as melhores pastagens e as águas mais cristalinas e purificadoras para a restauração e recomposição dos nossos grandes sofrimentos. Jesus vive em estado de esperança para todos, sem exclusão de absolutamente ninguém. Uma esperança que cuida de nós aqui, mas não se esgota aqui. A eternidade não é uma fuga para os cristãos, porque em função da graça da esperança, ela já é vivida aqui e agora. Ele quer que vivamos neste mundo a vida abundante trazida por Ele próprio, vida que se prolonga para além do tempo, se cremos nas suas promessas. Amém. Igreja Batista Betel.